Quero convidar você a marcar a sua página aí com o dedo assim, ó, fecha a sua Bíblia, levanta ela bem alta assim junto comigo e fala assim: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Amém. Meu povo, no capítulo 2 de Zacarias, na minha Bíblia tem um subtítulo que fala assim: o homem com a corda de medir. Todos encontraram aí? Amém? Olhei e em seguida vi um homem segurando uma corda de medir. E eu lhe perguntei: aonde você vai? E ele me respondeu: vou medir Jerusalém para saber o seu comprimento e a sua largura. E então o anjo que falava comigo retirou-se, e o outro anjo foi ao seu encontro e lhe disse: corra e diga àquele jovem: Jerusalém será habitada como uma cidade sem muros, por causa dos seus muitos habitantes e rebanhos. E eu mesmo serei para ela um muro de fogo ao seu redor, declara o Senhor. E dentro dela serei a sua glória. Atenção, atenção, fujam da terra do norte, declara o Senhor, porque eu os espalhei aos quatro ventos da terra, diz o Senhor. Atenção, ó Sião, escapem vocês que vivem na cidade da Babilônia, porque assim diz o Senhor dos exércitos: Ele me enviou para buscar a sua glória entre as nações que saquearam vocês. Porque todo o que tocar em vocês, toca na menina dos olhos dele. Certamente levantarei a minha mão contra as nações, de forma que serão um espólio para os seus servos. E então vocês saberão que foi o Senhor dos exércitos que me enviou. Cante e alegre-se, ó cidade de Sião, porque venho fazer de você a minha habitação, declara o Senhor. Muitas nações se unirão ao Senhor naquele dia e se tornarão o meu povo. Então você será a minha habitação e reconhecerá que o Senhor dos exércitos me enviou a você. O Senhor herdará Judá como sua propriedade na terra santa e escolherá de novo Jerusalém. Aquietem-se todos perante o Senhor, porque Ele se levantou de sua habitação, de sua santa habitação. Pode sentar aí. Eu tenho certeza que se você abrir o seu coração, Deus vai falar muito forte contigo. Enquanto eu meditava nessa mensagem, Ele foi me mostrando alguns pontos aqui nesse texto, que se nós aplicarmos de forma prática na nossa vida, nós vamos ser a menina dos olhos de Deus. Amém? Quantos aqui querem ser a menina dos olhos de Deus aí? Eita glória! Meu povo, para fazer um breve contexto aqui, obrigado, meu irmão. Essa visão que Zacarias teve acontece logo no fim do período do exílio babilônico, quando o povo de Israel começa a voltar, né, para o país de Israel, né? O que acontece com esse povo é que assim, Deus os escolheu, né? Deus os chamou, Deus quis ser o Deus deles, quis habitar no meio deles, no deserto, né? Pediu para fazer lá o tabernáculo e tal, e pediu para que o povo não fosse idólatra. A única coisa que Deus queria desse povo é que a atenção e a adoração do povo fosse dedicada somente a Deus, né? E passados os tempos aí, o povo voltou a essas práticas da idolatria e a iniquidade também. Então os próprios reis do povo de Deus começaram a incitar o povo a ser idólatras, estabelecer altares a outros deuses, sacrificar até os filhos, né? Então Deus se irou e falou assim: já que vocês estão com essas práticas aí, vocês vão experimentar a minha ira, vou espalhar vocês por toda a terra. E Deus levantou alguns profetas que falaram sobre isso, né?
falaram sempre assim para o povo: ó, gente, vocês precisam voltar a Deus, sabe, vocês precisam voltar às promessas que Deus fez, lembrar do que Deus pediu, os mandamentos que Deus mandou através de Moisés. Então nós precisamos voltar a Deus, para que não aconteça o pior com a gente. Deus levanta homens de Deus, sabe, para falar com a igreja. E nesse tempo não é diferente. Deus levanta homens e mulheres de Deus no nosso meio também, para trazer um direcionamento de Deus para esse tempo. Para o tempo do povo aqui que nós lemos, Deus estava falando sobre a idolatria. E para nós, no nosso tempo, vocês já pararam para analisar o que é que Deus tem nos chamado para viver nesse período? O que é que Deus tem nos chamado para experimentar, ser um povo separado, um povo santo, escolhido de Deus? O que é que Deus tem te chamado para viver nele? Sabe, e às vezes nós acabamos caindo na rotina, né, de vir à igreja e acaba virando como cumprir uma tabela. Vira um hábito, né, ir à igreja, mas às vezes a gente nem para pensar o que é que nós vamos fazer na igreja hoje. O que eu estou indo buscar hoje? Quantos sabem o título, né, que nós damos a esse culto de terça-feira aqui? Culto da vitória, amém? Então, naturalmente, quando você vai sair da sua casa, você vai colocar diante de Deus que você precisa de algo e que você está vindo à casa dele buscar isso, colocar isso diante de Deus e que Deus te alcance em favor e graça, sim ou não? E no culto do domingo nós vemos aqui pela família, né? Vemos com a nossa família, buscar a nossa bênção familiar aí, trazer as nossas ofertas de adoração a Deus, a nossa vida como uma oferta, né, a Deus, a nossa família. Então nós temos que sempre pensar no que nós estamos fazendo dentro do contexto da nossa vida religiosa, da nossa vida espiritual, porque nós temos planos para a nossa vida material, sim ou não? Tem pessoas que têm sonhos de conquistar um carro, uma casa melhor, ou um apartamento, mobiliar o apartamento que tem, enfim, cada um tem aí as suas metas e objetivos. Uns querem casar, né? Então, assim, tem as metas materiais, mas nós não podemos deixar de lado as nossas metas espirituais também, sabe? Porque Deus, Ele quer ser o nosso Deus. Sabe, Deus ele tem nos chamado, gente, para esse tempo, para ser sal para essa terra e luz para esse mundo. Deus tem algo conosco aqui, como Ele tinha com esse povo também. Sabe, da mesma maneira que se levantam homens de Deus para direcionar esse povo, Deus tem também trago você aqui nessa casa de Deus para receber um direcionamento dele para a sua vida. E se você começar a colocar em prática as coisas que são lançadas aqui, as palavras que são lançadas aqui em direção à sua vida e à sua família, você vai experimentar milagres de Deus também ainda nessa terra, amém? E perto de chegar ao fim do tempo do cativeiro, né, que eram 70 anos, o Senhor novamente fala ao povo, né, que abandone o pecado e volte-se para Ele, que Ele ia livrar o povo. Ele tinha algo reservado para o povo, ainda que o povo foi um povo idólatra, desobediente, murmurador, ainda assim Deus derrama da sua graça sobre a vida deles, né? E é incrível ver o trabalhar de Deus, sabe? E às vezes isso pode acontecer na nossa vida também, gente. Uma coisa que é muito séria. Às vezes nós vivemos algo que a gente fala assim: Deus pesou a sua mão contra mim. E no momento que nós estamos passando pelo processo, a gente às vezes até nem aceita. Fala assim: nossa, eu não aceito o que está acontecendo comigo. Como que pode? Eu que sou tão santo, puro, estou passando aqui por esses problemas, né? Eu não sei qual o problema que te motivou a vir na igreja hoje buscar a sua vitória, mas eu sei que tem algo aí, porque senão você não viria aqui, sim ou não? E então, por mais que nós estamos sob o direcionamento de Deus, nós precisamos passar por esses processos. E Deus, Ele tem sempre o jeito dele de lidar com as coisas. E o mais engraçado de tudo é que no final de tudo, Ele acaba nos favorecendo. Se a gente olhar para o Adão no jardim, a gente pode falar assim: poxa, Deus castigou Adão, sim ou não? Em tirar ele do jardim. Quantos concordam que Deus castigou Adão? Fala assim: comeu, desobedeceu, então eu vou tirar ele do jardim, né?
porque eu sou pirracento, eu sou Deus, eu faço o que eu quero, então vou tirar esse. Mas não, na verdade, Deus tira Adão do jardim para poupar a vida dele, porque os planos de Deus é que mais adiante ele comesse da árvore da vida eterna, e se ele comesse do fruto da árvore da vida eterna em pecado, ele seria eternamente um pecador. Então Adão pode não ter entendido no momento que ele foi expulso do jardim, e fala assim: poxa, Deus ficou bravo de verdade, né? Porque me expulsou do jardim e tudo, né? Só que na verdade não é a ira, mas sim um amor sendo demonstrado, poupando às vezes a gente, sabe, de viver coisas na nossa vida que lá na frente Deus sabe que vai dar problema. Então, se você hoje tem enfrentado alguma dificuldade na sua vida, que você não encontra solução, nem entende o porquê que você está vivendo isso, quero te convidar a descansar no Senhor, porque lá na frente Ele vai mostrar o seu favor para você. Amém? Como foi com o povo dele. O povo ficou cativo na Babilônia por 70 anos. Sabe, um povo que tinha ali a sua família, tinha a sua terra, tinha as suas tradições, sua cultura, eles tinham os costumes dele. De repente, eles são levados prisioneiros por um país totalmente diferente, com costumes diferentes, com deuses que na verdade o povo de Deus não tinha deuses, só tinha um Deus. Então de repente a vida deles está totalmente diferente daquilo que eles estavam acostumados. E eu fico me colocando nessa condição, fico imaginando assim: poxa, como será que eu reagiria a isso? Porque dentro da consciência deles deveria pesar uma coisa: Deus avisou. Deus avisou. Ninguém ouviu, mas Deus avisou. Ai, se eu tivesse ouvido o que Deus falou. Ah, se eu tivesse dado bola para a irmãzinha de coque que foi lá, orou por mim, falou que ia acontecer isso, isso e isso, eu não ouvi ela. Ah, se eu tivesse ouvido meu pai, se eu tivesse ouvido a minha mãe. Ah, quantos já ouviram essa frase? Então, com esse povo, eu fico imaginando que não foi diferente, porque Deus avisou e aconteceu. Sabe, gente, é fundamental a gente entender uma coisa: nosso Deus, Ele não está de brincadeira com as coisas, sabe? Ele não criou todas as coisas para ver se vai dar certo, sabe? Para fazer um hobby, nos colocou aqui nesse mundo para, vamos ver no que dá. Não, Ele tem um propósito em tudo, e cada palavra que Ele lança é uma palavra certeira, sabe? Cada vez que Ele diz algo é porque vai acontecer. E se Deus já lançou uma palavra na sua direção, meu irmão, quero te fazer lembrar aí que vai acontecer o que Ele te prometeu. Deus não deve nada para ninguém, sendo bom ou sendo uma palavra de direcionamento, de conserto, de alinhamento, vai acontecer, porque quando Deus fala, meu irmão, acontece. Mas parece que nunca vai acontecer, parece que não, mas nós vamos ver aqui que enquanto nós não estamos vendo nada, Deus já está trabalhando. Meu pai gosta de cantar uma música aí que fala, né, que Deus vai trabalhando no caminho do deserto, né? Então, meu povo, primeiro objetivo que eu vejo aqui nessa mensagem é Deus nos mostrando que Ele nunca tem o objetivo ou a ideia de trazer sofrimento para o povo dele. Se a gente olhar a nossa Bíblia lá em Jeremias 29, no versículo 11, fala assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês a esperança de um futuro. Esses são os planos de Deus para o povo dele. Essa passagem que nós acabamos de ler foi o profeta direcionando o povo, falando o que era o sonho, o que estava no coração de Deus para aquela nação. E é isso que Deus tem para o povo dele. Sabe, é isso que Deus tem para a nossa vida, planos de bem e não de mal, para nos fazer prosperar. Em tudo que nós empreendemos, Deus tem a missão de nos prosperar.
não de causar dano, não de fazer mal, sabe? E às vezes a gente não aceita, fala, quer ser rebelde, quer espernear, e sabe, enquanto nós vamos esperneando, a gente vai dando nosso jeitinho, sabe o que vai acontecendo? O tempo de se cumprir as promessas de Deus para a nossa vida vai só aumentando, porque a gente não abaixa a cabeça e fala assim, tudo bem Deus, faça do seu jeito, vai doer hoje, para amanhã eu ser feliz, vai doer hoje, para daqui um tempo eu colher fruto, então tudo bem, faz aí, faz a sua vontade na minha vida, não faz a tua. Sabe, a maior dificuldade que o cristão tem, principalmente nos dias de hoje, é essa, abrir mão do que é lícito. Esses dias eu postei na internet lá isso. Eu penso que a maior oferta que nós podemos entregar a Deus hoje é abrir mão do que a gente pode fazer. Porque hoje em dia buscam legalidade para tudo. Eu posso fazer tatuagem que não é pecado. Eu posso tomar uma cervejinha que não é pecado. Eu posso tomar um vinho que não é pecado. Eu posso isso, eu posso isso, eu posso. Tudo bem se na sua cabeça você pode, mas eu quero te convidar a abrir mão disso em oferta a Deus. Você pode, mas abre mão disso. Esse é o maior desafio, abrir mão do que é lícito, abrir mão do seu direito. Às vezes você está passando por coisas que fala assim, Deus, mas eu não fiz nada para estar passando por isso. Ou então o meu irmãozinho está pisando no meu carro lá no meu serviço, é meu direito reivindicar isso ou reivindicar aquilo. Abra mão, porque você vai ver a mão de Deus agindo a seu favor. Sabe, esse espírito vingativo aí não vem de Deus não. Segundo ponto é que eu sei que dói ver tudo sendo tirado de nós. Eu sei que dói. Eu já experimentei isso na minha vida. Por algumas vezes eu tive que recomeçar. Vou chorar. E é difícil demais você ter que recomeçar tudo na sua vida. Sabe, você vê a sua família ser tirada de você, você vê a sua liberdade ser tirada de você, você vê tudo aquilo que você gosta ser tirado de você da noite para o dia, e isso é terrível. E foi o que aconteceu com esse povo. Eu sei na minha pele o que eles passaram. Um dia você pode tudo, outro dia você já não pode mais nada. Outro dia você já está algemado, aprisionado, recebendo as chicotadas, tendo que fazer obrigações, porque agora você não é mais livre. Sabe, então você pode estar passando em um processo que, se você ouvir essa mensagem aqui, você vai falar assim, poxa, mas você não sabe o que eu estou passando, né, e tal. Eu sei que dói. Sabe, e eu entendo a sua dor. Eu não sei qual é ela, mas eu entendo que dói de verdade. Sabe, não é brincadeira passar pelas dores desse mundo não, gente. Inclusive o próprio Jesus já nos alertava, né? Nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom? Então é isso, gente, tem a aflição, tem, dói, mas tem de bom ânimo. Sabe, porque em todas as coisas Ele estará sempre conosco. Sabe, com todas as nossas lutas, nós sabemos que tem um Deus que guerreia junto conosco, guerreia a nosso favor. Agora imagina se não tivesse Deus, as lutas continuariam, mas nós não teríamos nosso Deus ao nosso lado. Como seria isso? Como venceríamos? Como daríamos um passo sequer sem Deus na nossa vida? E se as suas esperanças chegaram ao fim, procure-o, e ele se fará ser achado por você. Logo na sequência do versículo que nós lemos aí, no 12 fala assim, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu vos ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Aí no versículo 14 ele fala assim, eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Então existe um processo aqui de novo. Nós precisamos clamar a Deus, orar a Ele, e Ele vai nos ouvir. Nós procuraremos e encontraremos, quando buscar de todo o coração. E quando isso acontecer, Ele se fará ser achado de nós. Sabe, Deus vai facilitar as coisas para a nossa vida, para nós encontrarmos com Ele.
Quando nós buscarmos a Deus, nos voltar a Ele, abrir mão do que é direito, abrir mão da nossa dor, abrir mão, às vezes até desse sentimento de curtir, né, a dor, pobre coitado de mim, olha, estou aqui sofrendo. Tem gente que até, né, insiste nisso. Abra mão de tudo isso, vai buscar a Deus, ore, coloque as suas causas diante dEle, que Ele vai nos ouvir. Sabe, Deus, nós servimos um Deus vivo, um Deus dinâmico, um Deus ativo. Nós não servimos uma estátua que não ouve. Tem ouvido, mas não ouve. Tem olho, mas não vê. Boca, mas não fala. Nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. E olha que interessante. Vou contar um segredo para vocês, tá? Vocês não contem para ninguém, tá, gente? Isso aqui é só para vocês. Se vocês repararem numa coisa, um povo que está cativo, ele não tem mais líder. Agora, ele é escravo. Sim ou não? Ele não tem mais uma figura de alguém que batalhe por eles. Eles não têm mais um exército. Eles não têm mais nada. Foi tirado tudo deles. E para um povo órfão desse jeito, Deus se mostra um Deus protetor, um Deus cuidador, um Deus que ampara, um Deus que protege. Para esse povo, nessa época, a coisa mais importante que para uma nação teria eram seus exércitos, porque o exército simboliza a garantia de ter liberdade, a garantia de ter suas terras, a garantia de ter a sua família. E agora eles não tinham mais. Porém, o oráculo que nós lemos aqui de Zacarias falou algumas vezes que o Senhor dos... Vamos lá junto comigo? Corra e diga àquele jovem: Jerusalém será habitada como uma cidade sem muros por causa dos muitos habitantes e rebanho. Eu mesmo serei para ela um muro de fogo ao seu redor, declara o Senhor, e dentro dela eu serei a tua glória. Então Deus está falando que Ele vai proteger esse povo. E mais para frente nós leremos que você será a minha habitação e reconhecerá que o Senhor dos exércitos enviou você. E por algumas vezes ele fala isso, que o Senhor dos exércitos estará com eles. O Senhor dos exércitos está falando. O Senhor dos exércitos te trouxe aqui nessa noite para você entender que você não está órfão. O Senhor dos exércitos te trouxe aqui para te lembrar que Ele continua te protegendo, independente do que você está vivendo. O Senhor dos exércitos, Ele é o general de guerra na sua vida. Ele batalha as suas batalhas, Ele peleja as suas pelejas, Ele vai à frente nas suas guerras. Esse é o nosso Deus. Aleluia! O Senhor dos exércitos, Ele está presente no nosso meio. Sabe, todas as vezes que eu entro aqui, eu sinto a graça de Deus nesse lugar. Ele está presente aqui hoje também. Sabe, se você fizer o que os profetas direcionaram, se você fizer o que sai desse altar aqui, você vai experimentar o que esse povo experimentou. E o tempo da privação tem data para acabar. É difícil acreditar nisso, quando a gente está dentro do problema e não vê a luz no fim do túnel, não vê a solução. E você ouve uma palavra, né, que fala que esse fim, esse tempo difícil está para acabar, e você fala assim, mas vai acabar como? Meu Deus, não vejo a solução. A despensa está ficando vazia e não tenho dinheiro mais na conta para ir comprar. O cartão de crédito já não tem mais limite para passar lá no cartão. Cheque, então, nem tem mais hoje em dia. E agora, estou desempregado, não tem de onde sair, não tem como fazer. E esse é o momento que você vai ver o Deus agir na sua vida. Sabe, porque Ele nos promete que Ele será o nosso provedor em todas as coisas. O salmista Davi fala isso, que o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Ou algumas versões falam, nada me faltará. Porque todas as coisas eram supridas por Deus para ele. Paz ou guerra, comida ou fome, tudo ele tinha. Paulo fala isso, né? Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Posso apanhar, eu posso não apanhar, eu posso passar fome, eu posso ter abundância. Posso todas as coisas. Então, meu povo, o tempo de privação
o tempo de dificuldade, o tempo de escassez, ele tem data para acabar, porque o nosso Deus vai intervir na nossa causa. Só que ele intervém na nossa causa quando a gente se rende, fala assim, ó, acabou, chega, eu não tenho mais como fazer, não tenho mais o que fazer, não tenho mais como comprar, não tenho mais para quem pedir. Aí é que Deus fala assim, cansou, meu filho? Já esgotou suas forças? Agora eu vou te mostrar o que eu posso fazer. E de onde você menos espera, Deus vai enviar provisão para a sua vida. Sabe, aquela causa que você menos tem esperança, Deus vai movimentar a seu favor. Eu não sei o que é que você precisa, mas Deus sabe de todas as coisas e Ele sabe o tempo certo de intervir na sua causa. E eu quero te dizer uma coisa, se você se prostrar diante de Deus, se você entender essa palavra, colocar ela em prática, esse tempo vai ser breve. Sabe, Deus vai abreviar o tempo de sofrimento na sua vida, porque Ele tem prazer em alegrar os filhos dEle. Nós só precisamos nos posicionar. Nós só precisamos fazer a nossa parte, entregar a nossa vida na mão dEle, e Ele fará a dele, amém? Ele não deve nada para ninguém, meu povo. O tempo da privação tem data para acabar, e é engraçado que Deus espera a decisão do povo que Ele escolheu, porque Ele fala que quando o povo, nós lemos aí, que quando o povo se voltar a Ele e buscá-lo em oração, então Ele se fará ser achado do povo. Mas o povo precisa decidir e orar. É uma decisão. E decisão vem de você romper laços com o antigo e começar um novo. Incisão é um corte fora. Circuncisão é um corte em volta. Não, incisão é um corte dentro, né? Circuncisão é um corte em volta e decisão é cortar fora. Sabe, então, para algumas coisas na nossa vida, nós precisamos decidir entregar na mão de Deus. Nós precisamos decidir, falar assim, eu não vou mais mexer com isso, e quem vai mexer com isso é Deus. Eu não vou mais brincar com esse pecado aqui, eu vou viver uma vida santa. Eu não vou mais procrastinar na minha vida, eu vou buscar em oração. Eu não vou mais ficar esperando cair do céu, eu vou ir atrás de um trabalho para mim, eu vou atrás de bater nas portas e as portas vão se abrir, porque é isso que a palavra de Deus fala. Eu vou decidir hoje agir de uma forma diferente. E, meu irmão, se você hoje tomar uma decisão, sair daqui decidido a viver uma vida diferente, você vai experimentar milagres de Deus na sua vida. Sabe, você só precisa decidir. Quer alcançar o que você nunca alcançou? Quantos querem aqui alcançar o que nunca alcançou antes? Amém. Faça o que você nunca fez. Ué, não tem mais amém? Acabou, amém, meu povo. Você é da internet aí, manda um glória a Deus, manda coração aí, meu povo. Acabou, amém, gente? Se você quer viver o que você nunca viveu antes, você precisa agir como você nunca fez antes, sabe? Faça o que você nunca fez antes, porque a sua vida até hoje te entregou esses resultados que você tem hoje. E você está satisfeito com a sua vida hoje? Está satisfeito com a sua vida espiritual? Satisfeito com a sua vida de relacionamento em família? Satisfeito com a sua vida profissional? Esse é o salário que você sonhou a tua vida toda? Mas você já fez pelo menos um cursinho aí online na internet? Hoje em dia a moda é o home office, gente. Sabe, a gente tem que se preparar para o que vai acontecer. O povo de Deus, ele tem que estar antenado à próxima estação. Sabe, nós temos que ser o povo inteligente. Falo de novo, sal para essa terra. Sabe, nós não fomos chamados, gente, para viver miséria, para viver pobreza, para viver desgraça, não. Nós somos chamados para experimentar o melhor dessa terra. Só que o melhor dessa terra vai vir quando nós nos posicionarmos e formos buscar isso, porque já está disponível para nós. As bênçãos do Senhor nos alcançarão. Então nós temos que nos movimentar, nos fazer, nos lançar. Vai fazer um cursinho de inglês, vai fazer um curso de francês, vai tirar o passaporte. Deus já falou que vai te levar para outro país. Então tira um passaporte, meu irmão.
Sabe, Deus já falou que você vai, sei lá, ser um piloto de alguma coisa, vai tirar uma carta primeiro para tirar o carro, vai atrás de se movimentar para o que Deus vai fazer. Deus está assim, ó, com as coisas tudo lá, quero fazer, mas o povo está todo aqui, Deus não faz nada. Aí Deus olha e fala assim, mas você também não ajuda. Quanto mais nós nos lançamos, mais Deus nos abençoa, mais Deus coloca em nossa mão. Ser fiel no pouco e no muito Ele vai nos colocar. Olha só quantas palavras bíblicas que nós temos, que eu estou lançando aqui para vocês, para ver se joga vocês para cima aí, meu povo, em nome de Jesus. Sabe, vamos se mexer, que a nossa vida vai ser uma vida próspera, de vitórias, uma vida abundante. E o povo vai ver Deus nos honrar nessa terra e vai falar que Ele fala assim, ó, eu vou servir esse Deus que você serve aí, porque olha quem você era e olha quem você é, olha como você estava e olha como você está. Eu vou atrás desse teu Deus aí, me fala onde que é o endereço que eu vou lá. Eu vou lá nesse Deus aí que você serve. Enquanto estamos nos lançando aqui na terra, Deus está movimentando o sobrenatural a nosso favor. E agora eu vou entrar no nosso texto. Até agora foi só a introdução, tá, gente? Agora eu vou entrar no nosso texto aqui, no versículo 3. Fala assim, ó, então o anjo que falava comigo retirou-se, e outro anjo foi ao seu encontro. O anjo falava com Zacarias. Ele saiu de perto de Zacarias. Então veio um outro anjo e foi encontrar com esse primeiro anjo que falava com Zacarias. E lhe disse, corra e diga àquele jovem, Jerusalém será habitada como uma cidade sem muros. O anjo falou para o outro anjo enviar essa mensagem para o jovem. Quem era o jovem? Zacarias. Então, enquanto o povo de Deus estava lá na pendura, nós estamos aqui tudo quebrado, tudo caído, vendo lá os escombros da cidade, os portões queimados, Deus estava movimentando o céu. Sabe, tinha anjo em missão, tinha anjo dando revelação, dando visão, e outro anjo direcionando esse anjo para falar para o povo, para tomar uma posição. Então o mundo sobrenatural já está se movimentando ao seu favor, enquanto você nem está vendo. Sabe, enquanto você fica murmurando, Deus já está fazendo todas as coisas se movimentarem para te favorecer. Daniel, ele precisava de buscar algo em Deus e ele orou. No primeiro dia a oração dele foi ouvida. Demorou 21 dias para chegar, e nos 21 dias ele permaneceu fiel em oração. E quando o anjo chegou, o que o anjo disse? No primeiro dia sua oração foi ouvida, porém eu encontrei uma batalha aí e consegui chegar agora. Mas o mundo espiritual, ele trabalha a nosso favor. Nós precisamos ficar igual Daniel, em oração, sabe, ser fiel, ser constante, não ter o coração que titubeia. Jeremias fala isso, né? Até quando cochearás entre dois pensamentos? Até quando nós vamos ficar divididos entre correr uma vida sem rumo, sem sentido, e entre viver a missão que Deus nos comissionou? Sabe, até quando nós vamos ficar investindo tempo naquilo que não dá certo, aquilo que Deus não colocou na nossa mão, aquilo que nós arrumamos para depois a gente ter que dar conta? Até quando nós vamos ficar correndo atrás disso, sendo que tem um mar todinho para a gente navegar, gente, com Deus? Sabe, tem uma vida todinha para a gente deslanchar, destravar tudo o que tem nos feito ficar, ó céus, ó vida, ó azar. Então o mundo sobrenatural já está se movimentando enquanto a gente não está nem vendo. Sabe, enquanto você está ouvindo essa palavra aqui, pode ter alguns diabinhos aí, te lançando uma setinha, te fazendo lembrar lá da sua comida que ficou no fogo lá, o feijão. Será que eu apaguei a panela? Será que eu não apaguei? Será que o meu menino chegou em casa? Será que não chegou? Eu deixei o gato lá, tinha comida para o gato, não tinha. Sabe, às vezes pode isso estar acontecendo na sua cabeça aí, e estou vendo que algumas pessoas já começaram a dar risada, porque deve estar mesmo. Mas se conecte na mensagem que Deus está trazendo aqui, sabe? Repreenda mesmo esses pensamentos aí, que não são pensamentos de Deus, estão tentando roubar a sua atenção. Isso é o mundo sobrenatural já se movimentando, porque eles estão vendo que você está recebendo um direcionamento de Deus que vai mudar a sua vida. Eles não vão se satisfazer e deixar você levar para sua casa essa palavra que Deus vai transformar a sua vida. Eles vão tentar te roubar a qualquer custo. Sabe, pode ser que no caminho daqui para sua casa, alguém
tente te tirar a sua paz aí, alguém tente fazer alguma coisa com você, alguém tente te, sei lá, alguma notícia ruim, chega em casa lá, o marido está de mau humor, lá, demorou para chegar do culto, esse pastor fala demais. Tudo isso nós estamos sujeitos a acontecer, gente. Nós temos que entender que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, é nas regiões celestes, porque tudo isso está acontecendo. Deus quer fazer na nossa vida, amém? E o diabo não quer que ele faça na nossa vida. Então nós temos que estar sempre em oração, sempre vigilantes e entender que as coisas que às vezes a gente acha que é natural, às vezes a gente acha que é o nosso irmãozinho, na verdade é o diabo tentando roubar a nossa paz aí. Amém? E o que eu achei muito interessante é que quando nós lemos a Bíblia, um livro tão antigo, né? E vemos um profeta se levantar para trazer um conserto para uma nação, a gente pensa logo num tiozão, né? A gente pensa, pô, o profeta é um senhor de idade, né? Já pensa principalmente porque a gente vê muitas imagens aí, né, de desenhos ou então figuras de, quando se remete a alguém antigo, põe aquela imagem, né, da pessoa bem velha, já avançada em idade e tal. Só que aqui você vê o que o anjo falou? Vai e diga ao jovem. Zacarias era um profeta jovem e ele já estava tendo visões, tio. Em uma noite ele teve 8 visões. Deus deu 8 direções para ele em uma noite. Sabe, falou até dos tempos vindouros, coisas que a gente ainda nem viveu, Deus mostrou para esse jovem aqui. Sabe, nós temos que queimar o nosso coração, nós jovens dessa igreja aqui só tem jovem. Aleluia. Tem um monte de jovem aqui dentro dessa igreja aí, e aí também nos acompanhando nas redes sociais aí. Sabe, Deus tem visões para nos dar, Deus vai nos mostrar o que vai acontecer daqui a algum tempo em visões, em sonhos. Deus vai nos levantar para ser profeta para essa nação. Nós somos a voz profética para esse povo. Sabe, hoje Deus está usando a minha vida para ser uma voz profética na sua vida, e se você aceitar isso, você vai ser a voz profética lá no seu trabalho, na sua família, onde você estiver inserido. Deus vai usar a tua vida lá. E quando ele manda Zacarias falar ao povo, Zacarias não titubeia, ele vai e fala, gente, porque ele sabe que era Deus falando com ele. Ele tinha intimidade com Deus suficiente para saber identificar a voz de Deus dentro dele, saber que aquelas visões que ele estava tendo não eram pesadelos, ou que ele comeu muito e foi dormir, então estava tendo ali algumas visagens. Não eram visagens, eram visões de Deus. Ele estava vendo anjos. Ele soube identificar isso, tio, porque ele tinha uma vida de oração. Ele tinha uma vida de intimidade com Deus. E percebam que a gente volta sempre no mesmo ponto. A oração, a vida com Deus, destrava todas as coisas. Sabe, então você pode estar a um pequeno passo de alcançar aquilo que você veio buscar aqui hoje. Só precisa investir um pouco mais de tempo em oração, leitura bíblica, intimidade com Deus. Sabe, saber o que é que Deus tem para esse tempo e para o próximo tempo, para que a gente possa nos preparar para receber o que vai vir aí. Amém? Quando nos calamos, quando nos colocamos na condição de filho, o nosso Pai nos protege. No versículo 8, nós lemos assim, ó: porque assim diz o Senhor viram? O Senhor dos exércitos, Ele me enviou para buscar a sua glória entre as nações que saquearam vocês, porque todo o que tocar em vocês, toca na menina dos olhos dele. Certamente levantarei a minha mão contra as nações, de forma que serão um espólio para os seus servos. E então vocês saberão que o Senhor dos exércitos me enviou. Ai daquele que se levantar contra o ungido do Senhor. Ai daquele que tocar na menina dos olhos de Deus, sabe? E você é a menina dos olhos de Deus. Essa é uma figura de linguagem para falar
da pupila dos nossos olhos. Sabe essa bolinha preta que a gente tem aqui no nosso olho aqui? Ela é a que é a responsável por trazer a luz à nossa mente, e a gente conseguir enxergar tudo isso aqui. Através da pupila dos nossos olhos a gente consegue enxergar as coisas. E a primeira coisa que acontece quando a gente vai ver que a gente vai sofrer um impacto, o que é? Fechar os olhos, sim ou não? Quando a gente vai ver que vai bater um carro, que vai bater a cabeça em algum lugar, qual é a primeira coisa que a gente faz? A primeira reação? Fechar os olhos. Até quando você está andando e bate um vento, assim você já começa porque é instintivo você querer proteger algo que é muito precioso. E entenda uma coisa, você é muito precioso para Deus. Sabe, você é muito precioso para o Pai. Um filho é muito precioso para o Pai não mede esforços em favor do filho, e se você se colocar na condição de filho de Deus, Ele não medirá esforços a seu favor, sabe, Ele vai contra todas as nações que te colocarem a mão, só para te proteger. Tem ideia do que é isso? Um povo desamparado, o Senhor dos exércitos a favor deles. Precisava de mais alguém, gente? Precisava de mais ninguém. E então a promessa de Deus para eles é que eles serão um povo sem muros. A cidade deles não ia ter muro, porque é muita gente que Deus ia colocar lá. Eles iam prosperar muito gado, muita coisa. Eles iam crescer tudo de novo, e Deus ia novamente escolhê-los para ser o povo deles. E quando todas as nações ao redor olhassem para eles, ia falar assim: esse Deus é um Deus tremendo. Sabe, quando todo mundo vê o que Deus vai fazer na sua vida, vão olhar e falar assim: esse Deus é um Deus tremendo. Sabe, nós precisamos nos conectar em Deus para que Ele faça na nossa vida algo que vai, do sentido bom, escandalizar todo mundo que estiver ao nosso redor. Todo mundo vai falar assim: meu Deus, que Deus é esse? Sabe, nós precisamos movimentar o reino de Deus assim nessa terra, porque através de nós o nome dEle vai ser glorificado. Sabe, através de vocês que estão aí na internet também, o nome de Deus vai ser glorificado na sua vida. Nós só precisamos nos colocar na condição de filho. Por que eu falo nos colocar? Porque às vezes o filho não quer ser filho. Fala para o seu vizinho assim: você que está querendo ser filho ou quer fugir? Às vezes o filho quer ser autônomo. E quando ele quer ser autônomo, ele está por conta própria. Uma vez eu saí da casa dos meus pais, quis ser autônomo e fiquei por conta própria. Como doeu. Como doeu. Quis voltar rapidinho. Porque às vezes a gente não está preparado para viver a autonomia. Existe o tempo certo para todas as coisas. E eu mais uma vez tive que me colocar na condição de filho. E voltei para a casa do meu pai, e lá eu fui suprido em todas as coisas. E com Deus não é diferente, sabe, às vezes a gente quer ter autonomia em alguns assuntos, fala assim: ah não, isso aqui Deus não precisa fazer não, que eu mesmo vou lá e eu faço. Mais uma vez eu te convido a entregar tudo nas mãos de Deus e deixar Ele fazer ao nosso favor, amém? Onde Deus habita, ali há alegria. Se nós lemos aí no versículo 10, fala assim, ó: cante e alegre-se, ó cidade de Sião, porque venho fazer de vocês a minha. Tem ideia do que é isso, gente? Deus a habitar em nós. Por isso que o profeta já te dá uma dica: cante, fique alegre, porque Deus vai habitar em você. E onde Deus habita, há alegria. Você vê que esse povo era um povo festeiro, um povo alegre. Davi dançava, festejava, Miriam cantou, e muitos exemplos que a gente vê aí na Bíblia de pessoas que eram felizes porque Deus era com eles. Eu não vejo na minha Bíblia falando que Miriam era milionária. Tem a sua aí falando que ela era rica? Mas ela dançava em louvor e agradecimento a Deus. Sabe quantas vezes nós deixamos de agradecer algo que acontece na nossa vida, mas não nos esquecemos de reclamar das coisas. E o que era para nós agradecermos, ainda que foi um livramento, como foi para Miriam,
a gente deixa passar batido. A gente não agradece a Deus por nada, sabe? Então, quero te convidar nessa noite a trazer à sua memória aí as coisas boas que Deus já fez a seu favor. Eu tenho certeza que você tem muitos motivos para ser um povo alegre também, sabe? Para festejar na presença de Deus. E hoje a gente pode olhar para o lado e falar assim, né? Poxa, a igreja está começando, ainda tem poucas pessoas e tal, mas daqui a pouco aqui vai estar cheio de um povo alegre. Isso aqui vai estar repleto de um povo festeiro, de um povo que anda na presença de Deus, de um povo que experimenta milagres diariamente, de um povo que busca a Deus, vem para a consagração, vai para monte, vai orar, vai para a célula, sabe? De um povo ativo, um povo que movimenta o reino de Deus aqui nessa terra, amém? E você quer fazer parte desse povo aí? Então fique em pé no seu lugar, em nome de Jesus. No último versículo 13, o profeta fala assim, ó: aquietem-se todos perante o Senhor, porque ele se levantou da sua habitação, da sua santa habitação. Aquietem-se. Meu pai, ele tinha uma brincadeira comigo que ele falava assim, ó: faz assim, ó, põe a mão na alma, fala assim, ó: aquieta a alma, aquieta, fica quietinha. Então quem precisa de receber uma palavra dessa é porque está no mínimo agitado, no mínimo está eufórico, ou preocupado com alguma coisa. E para esse povo eu acredito que foi o impacto de chegar na cidade deles e ver tudo quebrado, tudo detonado lá, o templo destruído, pegou fogo e tal. Então eles deviam estar tudo lá numa situação difícil, ansiosos, nervosos, tristes, chorando. Aí Deus levanta um jovem para falar assim, ó: aquieta, aquieta-te, sabe? E a tua causa, Deus tem essa palavra para você hoje: aquieta-te, aquieta-te, porque Ele se levantou da sua santa habitação em seu favor. Sabe, Deus hoje, Ele te trouxe aqui para te falar isso: aquieta-te, coloque as tuas causas na mão de Deus, porque Ele vai se levantar lá no trono dEle, para lançar uma palavra em sua direção, que vai transformar a sua vida, vai transformar a sua trajetória, vai transformar a geografia, se for necessário, para te favorecer. Mas o nosso Deus é o Deus que cuida de todas as coisas, amém? O nosso Deus é o Deus que nos ama, que nos responde, é o Deus que faz grandes coisas através das nossas vidas e nas nossas vidas. Então eu quero te convidar nessa noite a curvar a sua cabeça aí onde você está e repetir uma oração comigo.